Então, boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos aqui presentes e todos os espectadores, né? Temos aqui hoje uma noite muito especial, né? De um Congresso Nacional, primeiro Congresso Nacional de Ciência e Tecnologia de 2025, da Anima Educação, né? Então, quero agradecer aí a presença, para mim sempre, professor Celso Lopes de Albuquerque Júnior, meu amigo pessoal, meu colega de trabalho por muitas vezes, professor, uma pessoa que realmente tem muito para contribuir conosco, fez parte da minha vida em muitos momentos, faz até hoje, e eu acho que é uma pessoa que tem muito para trazer, muitas experiências. Eu vou aqui, Celso, quero cumprimentar também a Thaís, que está aqui conosco, organizando tudo isso, fazendo com que isso seja possível. Muito obrigado, Thaís. Vou fazer a leitura de uma super, me faltou a palavra, um super resumo do currículo do professor Celso, que é gigantesco, mas eu vou fazer uma leitura breve aqui. Eu acredito que muitas coisas ficaram pelo caminho, porque o currículo dele nós precisaremos de muito tempo para estar lendo, mas eu vou fazer o máximo para não deixar nenhum ponto de fora. Então, professor, para mim, sempre professor, engenheiro agrônomo, doutor Celso Lopes de Albuquerque Júnior, pós-doutor pela Universidade de Cambridge do Reino Unido, doutor pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, engenheiro agrônomo pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina e como secretário executivo do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Foi coordenador do curso de agronomia da Unisul e diretor do Centro Tecnológico desta universidade. Foi conselheiro regional do CREA Santa Catarina e coordenador adjunto da Câmara Especializada de Agronomia e da Comissão de Educação e Atribuição Profissional também neste conselho. É secretário da mesa diretora do Conselho Estadual de Educação, onde foi presidente da Comissão de Educação Superior, membro da Comissão Especial de Estudos e Novas Estratégias para a Educação, foi membro da Comissão de Educação e Formação Profissional da Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, foi presidente do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, e já escreveu vários prêmios de reconhecimento profissional, destacando diploma e medalha do mérito catarinense do CREA Santa Catarina, foi assessor de aperfeiçoamento profissional e coordenador da Universidade Corporativa, o Unicrea, e atualmente é presidente da Fundação Lagunense de Meio Ambiente, a Flama, diretor da FEAGRO de Santa Catarina e membro da Academia Catarinense de Ciência Agronômica. Professor Celso, sei que tem muito mais nesse meio, mas é um currículo de tirar o fôlego, a gente sabe disso. E estamos aqui para lhe ouvir. Né? A palavra é toda sua, fique à vontade. Quero perguntar já se eu posso fazer alguma intervenção quando eu tiver dúvida. E estou ansioso para lhe ouvir. Obrigado, professor. Obrigado, professor Juliano. Para mim é um prazer imenso estar com vocês hoje. Uma boa noite a todos os professores, todos os acadêmicos, estudantes, convidados. Queria, antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, agradecer essa oportunidade, agradecer o convite da Anima, agradecer aqui ao professor Mauri, né, meu amigo, reitor, né, da Unisul por muitos anos, agradecer aqui a Thaís, que está conosco, que fez o convite formal, né, para que eu pudesse estar com vocês hoje, e dizer, assim, que é uma alegria muito boa, uma alegria muito grande, porque a minha essência é ser professor, e hoje eu vou conseguir falar um pouquinho aí sobre um tema bem especial, um tema muito importante para todos nós que somos da área da agricultura, e também aliar aqui o meio ambiente, aliar um pouquinho da agronomia e da tecnologia nesse congresso nacional que a Anima está promovendo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Aqueles que estão nos escutando, nos ouvindo, fiquem assim bem descontraído. Eu não quero que a nossa conversa fique como se fosse uma aula ou como se a pessoa que está falando ela sabe tudo. Pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo, trocando bastante ideia. E é um prazer, professor Juliano, estar contigo, tá? O Juliano foi meu aluno há mais de 20 anos atrás.
uma pessoa assim em que eu tenho um orgulho muito grande, né? Hoje eu olho para trás e fico assim muito feliz por todos esses anos que eu estive na academia e de ver os nossos ex-alunos, que hoje são colegas e ótimos colegas, se dando bem na vida, fazendo com que a sua contribuição, né, para a humanidade ela tenha valor e que a gente possa estar honrando aquele nosso juramento que no final da nossa formatura a gente faz. Então, Juliano, para mim é um grande prazer estar contigo hoje. Juliano aí é uma pessoa que eu tenho assim, um carinho enorme pela trajetória dele, né? Eu consegui ver ele desde da cadeira até hoje, né? Nas posições que ele ocupa dentro da sociedade e que muito honra a nossa agronomia. Então, muito obrigado por esse convite. Professor Juliano, fique muito à vontade a hora que você achar que é interessante você fazer qualquer contribuição. Isso aqui para nós é um bate-papo, tá? E a intenção realmente é que nós possamos estar trazendo ideias e não colocando conhecimento, porque o conhecimento hoje ele está bem disponível. Então a gente tem que pegar e realmente fazer com que as nossas inquietações elas se tornem melhorias para a nossa vida, principalmente para a nossa sociedade. Se vocês permitirem, eu vou colocar então aqui o compartilhamento e a gente inicia a nossa conversa de hoje, tá? Que possamos ter uma boa noite, né, professor Juliano? Vamos lá, professor. Então, tá bom, eu vou compartilhar aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Já sim, é só botar no modo apresentação, professor, e ocultar ali a tarde. Perfeito. Então, tá bom. O tema que foi escolhido para que a gente pudesse estar falando hoje é um tema que eu gosto muito, que ele tem uma conexão muito grande da nossa agronomia e também com a atualidade que a gente está vivendo hoje, que é uma atualidade em que nós temos aí o meio ambiente tendo um protagonismo muito grande e, junto com isso, então, essas novas tecnologias. Então, é uma nova era para nós da agronomia, tá? Onde a gente está tendo que fazer uma integração muito grande de todo o conhecimento junto com a tecnologia e, da mesma forma, respeitando sempre as questões ambientais, que são questões muito boas aí e que o engenheiro agrônomo está sempre também atuando, tá? Até vou pedir aqui para que todos que estão nos escutando, se eu falar engenheiro agrônomo, isso quer dizer também que está valendo para as nossas queridas engenheiras agrônomas, tá? Então, não se sintam aí que eu não estou citando, mas é para que fique mais rápido e mais geral, tá? O professor Juliano já falou um pouquinho sobre a minha trajetória, tá? Eu não sou tão velho como pareço, mas a gente já está trabalhando bastante tempo aí nessa área de agronomia e que eu vou dizer para vocês, é um amor, tá? É um amor, é uma missão. Eu tenho absoluta certeza que eu vim para essa terra para trabalhar com academia, para trabalhar com agronomia e para trabalhar também para a sociedade, onde eu acabei descobrindo aí, aos poucos, essa questão também da gestão pública, que ao longo da nossa conversa eu vou tentar puxar para que muitas pessoas que estão assistindo aí também possam, às vezes, ter um pouquinho de contato e, quem sabe, no futuro, estar contribuindo na área da gestão pública, tá? Então, minha formação, o professor Juliano já comentou, né? Tenho pós-doutorado aqui pela Universidade de Cambridge, do Reino Unido, doutor aqui pela Federal do Paraná, mestre pela Federal de Santa Catarina, e a graduação aqui pela Unisul, e também eu acabei não colocando aqui pela UNC, que foi a primeira graduação que eu tinha feito, tá? Aqui onde, bem rapidamente, só falando, né, da questão que eu faço assim um ponto legal, que foi a experiência
que eu tive e que também estou tendo no momento da gestão pública. Então, eu tive a felicidade de trabalhar por muitos anos dentro da universidade como professor, como coordenador e também como diretor. E nessas andanças dentro da academia, isso proporcionou o quê? Com que a gente pudesse estar levando as ideias, levando os projetos, levando a técnica para dentro da gestão pública. E onde nós podemos ter essas oportunidades aí de estar ocupando cargos que colaboram para o desenvolvimento tanto econômico, mas também o desenvolvimento sustentável do nosso estado, relacionado sempre com a agronomia e com o meio ambiente, que é onde a gente tem a nossa formação. E nesses últimos anos, a gente teve também a felicidade de estar contribuindo na fundação da Academia Catarinense de Ciência Agronômica aqui do estado de Santa Catarina. Eu me sinto muito honrado por isso, porque eu sou uma das pessoas mais novas dentro da academia, sou um dos 7 fundadores da academia, e isso é muito importante para o nosso estado, tá? Então, já fica a dica aí para quem gosta também dessa área, para que vocês possam estar se relacionando aí nos estados que vocês trabalham. Atualmente, também, eu faço parte da direção, né, da FEAGRO, aqui do estado de Santa Catarina, da Federação dos Engenheiros Agrônomos do estado de Santa Catarina. Estou ocupando a cadeira de diretor de políticas profissionais. Então, é uma cadeira que tem tudo a ver com a minha formação, onde a gente tenta aliar, assim, todas as associações de engenheiros agrônomos do estado de Santa Catarina nessa federação, e assim a gente está trabalhando em conjunto para sempre melhorar as nossas questões, tanto profissionais, acadêmicas e de representatividade dos engenheiros agrônomos dentro do nosso estado. Professor, fique à vontade, tá? Se você acha que é interessante a gente colocar sempre alguma coisa a mais aí que vai contribuir para os nossos estudantes, principalmente, você pode fazer a intervenção, tá ok? Perfeito. Então, para a gente iniciar essa conversa dessa noite, eu coloquei essa imagem para mostrar um pouquinho do desafio que nós estamos passando hoje, tá? Por quê? Porque nós estamos vivenciando um momento em que a população ela está aumentando de forma considerável no mundo, tá? Nós temos uma previsão aí para quase 10 bilhões de habitantes aqui no planeta, para até 2050, tá? Pode ser que isso seja atingido até antes, dentro das expectativas que as estatísticas estão mostrando. E quanto mais gente, mais alimento. Quanto mais alimento, na teoria, teria que ter mais terra, mais água, né? Mais de tudo para produzir. E nós, como um país continental, um país que é considerado o celeiro do mundo, temos um papel fundamental nessa questão, que é o quê? Tentar contribuir com essa alimentação para essa população gigante. E, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer toda essa produção equilibrada com as questões do meio ambiente. Então, vocês notem aí o tamanho do desafio que nós temos pela frente, e nós somos protagonistas, tá? Vocês vão ver ao longo da nossa conversa como o nosso papel de engenheiro e engenheira agrônoma é fundamental nessa história toda. E, ao mesmo tempo que nós temos esse desafio e essa missão, nós sabemos também que esses recursos que nós utilizamos para essa produção, eles são limitados, não são infinitos. Então, água, solo, as áreas que são agricultáveis, elas devem ser utilizadas da melhor maneira possível. E nós estamos vivenciando também um momento
em que a pressão pela sustentabilidade ela é muito grande. Por quê? Porque hoje a sociedade conseguiu desenvolver a consciência em relação ao meio ambiente, que até pouco tempo atrás eram poucas pessoas que tinham esse tipo de consciência. Então, quando nós trazemos ali no título da nossa conversa de hoje, que produzir mais com menos é bonito, mas para nós que somos os protagonistas dessa missão, não é apenas só bonito, é uma missão, tá? Então, a gente vai começar a nossa conversa já com esse tipo de consciência, que isso para nós é missão e que nós vamos e estamos desempenhando um papel fundamental nessa história toda. Somos o pilar daquela balança, tá ok? Então é nesse sentido aí que a gente inicia esse papo. E fora todo esse desafio que a gente já comentou anteriormente, ainda estamos passando aqui, né, pelo chamado desafio climático, tá? Que aqui eu não vou entrar em nenhum tipo de ideologia, mas principalmente aqui em questão de desafio mesmo. Por quê? Porque hoje o clima, ele muitas vezes, ele não tem uma constância como se tinha há pouco tempo atrás, e isso aí faz com que se torne um desafio muito grande para nós. A distribuição de água, ela muitas vezes não está sendo feita da maneira correta pelo meio ambiente, e nós temos que estar sempre colocando aquelas alternativas na balança para tentar equilibrar isso aí. Então, essa agricultura que nós temos hoje, ela está enfrentando uma transformação sem precedentes. Essas alterações nos padrões do clima estão afetando diretamente, então, essa produção de alimento e exige, principalmente da gente, nós, profissionais da área da agricultura, então, respostas inovadoras e tecnológicas para que nós possamos manter a sustentabilidade do setor. E essa variabilidade climática, ela não é mais uma exceção, ela não é mais apenas em um ponto exclusivo. Para quem já tem um pouquinho mais, não vou dizer de idade, mas mais de experiências, até pouco tempo atrás, a gente escutava, por exemplo, falar em seca, era apenas lá no Nordeste. E agora a gente fala em seca em todas as partes do nosso Brasil. Dependendo do ano, é no Sul, dependendo do ano, é no Centro-Oeste, dependendo do ano, é lá no Nordeste. Então, isso aí são desafios que nós temos, e não é só seca, não é, às vezes é excesso de água, às vezes é granizo, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos indo para dezembro, tem locais aqui em Santa Catarina que a temperatura chegou a 5, 4 graus. Então, vocês imaginem como que, né, que fica aí o desenvolvimento de uma planta que durante 15, 20 dias estava com temperatura aí acima de 25, perto de 30 graus, de repente a temperatura cai para 5. Então, são vários fatores climáticos que nós temos aí como desafio e nós temos que estar cientes e principalmente sabendo usar as ferramentas que estão disponíveis para nós, tá? Então, isso aí é um ponto que nós precisamos estar bem atento e é o nosso desafio diário, tá? Quem entrou na área da agronomia já tem a ciência que isso vai ser um desafio diário. Não importa em que cadeira você esteja ocupando, em que cargo. Se você esteja lá como engenheiro agrônomo no campo, ou se você está dentro de um banco, tendo que tomar decisões administrativas, essas questões das alterações climáticas, elas vão afetar as nossas decisões. Então, tenham ciência disso e comecem já a estudar, a interagir e a entender como que essas questões funcionam, porque todos nós vamos tomar decisões baseadas nisso, tá?
Então, para a gente começar a entender essa questão, nós não podemos esquecer dos princípios da sustentabilidade agrícola, que são os 3 pilares fundamentais e que nós precisamos sempre estar tentando mantê-los o mais equilibrado possível. Tá? Esse é o nosso papel. Principalmente porque nós temos que tomar atitudes que não respondem apenas o nosso momento, a nossa geração, mas que essas atitudes elas possam reverberar para frente para gerações futuras. Tá? Então, bem rapidamente aqui, eu sei que todo mundo já está bem acostumado com esse tema e com esses 3 pilares, mas é sempre importante estar relembrando-os e principalmente para entender o tamanho do desafio que a gente tem aqui pela frente, que é o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. Então, vocês notem que agora a gente já tem aí uma balança com 3 tipos de pesos, e esses pesos eles têm que ser equilibrados. Não tem como eu pensar só na questão financeira se eu estou com a área ambiental em desequilíbrio. E também não tem como eu estar pensando na questão financeira se eu também estou com a área social em desequilíbrio. Então, a parte ambiental, eu coloquei aqui só para grifar de uma maneira mais marcante, né? Questão de conservação de solo, questão de manejo e gestão de água eficiente, preservação da biodiversidade, que, quando é feito de maneira muito correta, também ajuda na questão econômica. E fora isso, a gente tem aqui, sempre tem que trabalhar as questões de condições justas de trabalho, questão de segurança alimentar, questão de fortalecimento comunitário através de cooperativas, agricultura familiar, de microempresas, e tudo isso aí ele começa a se interagir, tá? E agora vem o ponto fundamental para nós, que é o quê? Que é o engenheiro agrônomo. Ele é o profissional que é capacitado para navegar e integrar essas 3 dimensões e fazer o equilíbrio, então, desses 3 pilares. Professor Juliano, quer comentar algo a respeito disso? Fique à vontade, tá? Quero sim, Celso. Eu acho que é um momento muito importante. E, inclusive, essa semana ou semana passada, posso estar equivocado, mas no máximo semana passada, a Embrapa lançou os novos números aí, né, da preservação, principalmente por causa da COP30 que está acontecendo aí, né, está se concluindo nesses dias, e ela mostra que mais de 30% da área de preservação do país, né, com floresta nativa ou com remanescente de floresta nativa estão dentro das propriedades rurais. E falamos de 30% do território nacional. Lembrando que o Brasil hoje tem quase 60% do seu território preservado, né? E 30% disso está dentro das propriedades rurais. Então, além de produzir alimento, além de ter essa função social que o produtor rural tem, ele ainda tem uma função ambiental gigante que, se hoje nós tirarmos a obrigatoriedade ou o cuidado que o produtor tem com o meio ambiente, nós perderíamos aí 30% do território nacional protegido em áreas que poderiam ser utilizadas para outros fins. Então, acho que é um ponto bem delicado, mas extremamente importante, porque às vezes o agro é taxado, né? Às vezes o produtor rural é taxado, o produtor rural está sendo tido como uma pessoa que destrói o meio ambiente, na verdade ela é quem mais protege quando se fala de Brasil. Perfeito a tua colocação, professor. E é bem interessante a gente sempre lembrar, né, que isso só acontece porque nós temos uma legislação ambiental que, quando bem feita, bem direcionada e bem conduzida por todos os profissionais, aqui que eu falo, não é só os engenheiros agrônomos, mas também os outros atores que fazem parte desse processo, eles conseguem colocar essa legislação na prática, né? Então, o nosso produtor, ele é um dos maiores pilares, né, da parte da proteção ambiental dentro do nosso país. Poucos países do mundo têm uma legislação que obriga
né, o produtor rural a ter essa área que nós temos aí, a nossa reserva legal por lei. Então, isso faz com que a gente acabe tendo essa proteção do meio ambiente. Agora, cabe a bons profissionais e também aos próprios produtores fazerem aquilo que é de maneira correta. Ô Então, Celso, só para, desculpa te interromper, mas só para, falando desse ponto, que como é muito importante, eu acho que a gente tem que enaltecer o nosso produtor, né? E o slogan que a Embrapa traz na sua tela, eu vou até ler aqui, a maior parte da vegetação que foi apresentada na COP30 diz o seguinte: a maior parte da vegetação nativa do Brasil está em fazendas privadas, segundo a Embrapa. então é para ver como a importância, né, de ter um produtor consciente e fazendo as coisas de acordo com a legislação. Então, a gente percebeu aqui que esses 3 pilares, eles, para funcionar, e até pelos exemplos que foram dados aqui, eles têm que serem trabalhados de maneira integrada. Não dá para você trabalhar só pensando na questão econômica, ou só pensando na questão social, ou só na questão ambiental. Eles têm que ser trabalhados de maneira integrada. E para que haja essa integração de maneira real, funcional e no dia a dia, de maneira prática, as tecnologias agrícolas elas vêm para fazer então essa ponte e trazer o conhecimento científico de maneira prática para o dia a dia. Isso então faz com que haja essa transformação no modo de produção e assim reduzindo cada vez mais o impacto ambiental. Antes da gente falar dessas tecnologias mais atuais, essas tecnologias que chamam mais atenção, né? Vocês estão percebendo que eu estou usando aqui algumas figuras bem impactantes, já foi de propósito que eu fiz a apresentação nesse sentido, usando figuras aí geradas por inteligência artificial. A gente não pode esquecer daquelas agrotecnologias que realmente fizeram a inovação e que elas não podem ser deixadas de lado e que, no meu modo, aqui estou falando eu, tá? São pilares e que têm que ser colocadas no dia a dia aí da nossa vivência dentro da agronomia. E aqui eu cito 2 muito importantes, tá? Que foram inovações e são ainda inovações, porque não são todos as produções que ainda estão utilizando, mas a rotação de cultura e o plantio direto. Por quê? Porque a rotação de cultura ela parece algo muito simples, mas quando a gente vai estudar isso e aprofundar, a gente vai ver que ela é um método de controle de doença, então ela é um método fitossanitário, ela é um método que faz com que estruture o solo, então ela também traz toda a questão nutricional do solo, a questão da própria circulação da água dentro do solo, e é uma agrotecnologia que às vezes parece que ela já está ultrapassada, mas não, ela é fundamental, fundamental. E da mesma forma, o plantio direto, que ele faz com que haja, então, a preservação da matéria orgânica, reduz a erosão. Vocês sabem que quando a gente fala de erosão, a gente está falando de dinheiro, tá? Uma das coisas que mais tem valor, e aquilo que mais tem valor dentro da nossa agricultura é o nosso solo. Então, toda vez que nós permitimos com que a propriedade ela tenha erosão, é a mesma coisa que a gente pegar, amassar dinheiro e estar jogando lá no lixo aquele dinheiro. Então, nós temos que ter essa consciência sobre essas 2 agrotecnologias aí. Tá? Eu gosto sempre de falar, porque todo lugar que a gente vai, às vezes, até em discussões ou em eventos, né, falar sobre agrotecnologia, muitas vezes é esquecido de falar da rotação de cultura e do plantio direto. E eu sou um defensor, e como nós estamos hoje conversando aqui, principalmente com os profissionais que vão estar no mercado, para que vocês nunca esqueçam de dar uma atenção muito grande para essas questões aqui. E junto com isso, eu sempre trago também uma inovação, tá? Que aconteceu aí há muitos anos atrás,
mas que, graças a Deus, agora está virando uma prática meio que comum em todos os tipos de propriedade, não só nas pequenas, na média, mas nas grandes também, que são a questão do manejo integrado de pátios, tá? O MIP. Porque isso aí também ele proporciona uma redução e um equilíbrio ecológico muito importante e ajuda naquela balança que nós falamos ali no início da apresentação, porque ele combina a redução significativa do uso dos agrotóxicos, dos agroquímicos, né, dos produtos que são utilizados ali. E isso faz, então, com que a gente tenha um ganho tanto econômico, um ganho ambiental, e isso também reflete na questão social. Tá? E agora a gente vai passar um pouquinho para esse último momento das inovações da agrotecnologia, que é esse momento atual que a gente está vivendo, que nós estamos hoje tendo que vivenciar uma agricultura de precisão. Então, quem ainda não estudou, quem não se aprofundou ou não criou vontade de conhecer sobre a agricultura de precisão, corre atrás. É a hora agora, tá? Quem ainda não sabe ou não está utilizando ou não pesquisou sobre a inteligência artificial da mesma forma, tá? E também a questão da biotecnologia. Então, essas 3 ferramentas tecnológicas, nós precisamos estar atentos e aprender, porque isso aí vai ser o dia a dia do engenheiro agrônomo moderno, tá? Então, agricultura de precisão aqui, a gente vai falar um pouquinho mais de alguns exemplos, mas questão de sensores, de drones, satélites, isso aí tudo são ferramentas que vão fazer parte, já fazem parte aí da nossa agricultura, tá? E a inteligência artificial, ela veio aqui para auxiliar, tá? Por quê? Porque ela consegue fazer esse agrupamento de dados, esses cálculos, fazer essas previsões de uma maneira rápida, coisas que no passado a gente nem imaginava, porque ia levar muitos anos para que você pudesse fazer um prognóstico. Hoje você faz na palma do teu celular ali de maneira rápida e confiável. E a gente não pode esquecer da biotecnologia, que já é uma agrotecnologia aí com 30 e poucos anos, 40 anos, mas que está cada vez mais sendo evidente e trazendo muitos benefícios. Então, isso mostra para a gente que a tecnologia e a sustentabilidade elas não são opostas. Quando elas são utilizadas de maneira correta, uma vai puxando a outra. E essa é a visão que o profissional ele tem que ter, de fazer com que essas agrotecnologias sejam ferramentas de melhorar a eficiência da nossa atuação como profissionais da agricultura. Professor, se me permite mais uma intervenção, que eu não resisto, né? Mas se o planeta ainda come, se o planeta ainda tem alimento, é por causa das biotecnologias, que o professor trouxe ali como uma que já tem 40 anos, mas ela está a cada ano melhorando, e é ela que permite que nós consigamos produzir essa quantidade de alimento no mesmo espaço, né? De terra nesses últimos 10 anos aí, principalmente, graças à biotecnologia, não diminuindo de maneira nenhuma a agricultura de precisão e inteligência artificial, que são ferramentas que vão fazer com que nós consigamos alimentar essas pessoas que ainda virão, né? Até 2050 aí, como tem as previsões do início da apresentação. Muito rico, professor, obrigado. Essa interação, professor Juliano, que a gente tem que ter a maestria de saber utilizar. Nós vamos ter que utilizar essas 3, tá? As 3 juntas, para melhorar cada vez mais a eficiência. Eu nunca esqueço, foi bom que você tocou nesse assunto, né? Para quem aí é muito assim jovem, às vezes não tem noção. Mas se você pegar, por exemplo, aí a questão de 30 anos atrás, quando se produzia aí uma lavoura de alho, 600 quilos por hectare. Olha que pouquinho que era. Né? Para hoje você ter aí produtores que conseguem aí, às vezes 12 toneladas, 14 toneladas, até 15 toneladas. Então veja quanto que evoluiu isso aí. Isso aí tem um papel muito grande do que no melhoramento genético e da biotecnologia.
A mesma coisa a gente pode trazer para maçã, pode trazer para soja, para o milho, né? Para todas as culturas, como a biotecnologia ela foi fundamental para esse aumento de produtividade. E vocês imaginem, então, agora que a gente tem uma biotecnologia muito mais certeira. Por quê? Porque ela vai utilizar essas outras ferramentas também para fazer os cálculos e você conseguir acelerar esses processos de biotecnologia. Então, a missão nossa é tentar utilizar essas ferramentas em conjunto e, com isso, dar os saltos necessários para que nós possamos estar produzindo mais com menos. Tá? Aqui eu coloquei esse slide para falar, porque eu acho muito importante, né? O monitoramento climático e do solo, que hoje também tem que ser algo visto não de maneira separada, mas integrada, né? Uma integração entre esses dois tipos de análise. Então, a gente trabalhar, antigamente você tinha uma estação meteorológica, era para uma região inteira. O estado, às vezes, tinha 2, 3, 4 estações meteorológicas. Hoje, não. Hoje, as propriedades elas conseguem ter a sua própria estação meteorológica, porque você conseguiu reduzir custo, né, desses equipamentos, e você quer uma precisão, você quer saber o que vai acontecer na minha propriedade, não naquela abrangência toda. E, junto com isso, a agrotecnologia está trazendo o quê? Sensores que você também pode estar instalando, e além de você saber como vai estar a previsão da tua propriedade, daquela região específica, você consegue saber dentro da propriedade, você consegue ter o quê? Uma precisão. Então, você sabe que determinada região dentro da tua propriedade, ela precisa de mais água, determinada região não precisa tanto. Então, você consegue estar otimizando os teus recursos de maneira bem eficiente. Isso aí tudo através da agrotecnologia moderna que a gente tem hoje. Isso proporciona, então, o quê? Dados que vão orientar essas decisões sobre irrigação, janelas de aplicação e o momento ideal, tanto para você fazer o plantio, quanto para fazer qualquer tipo de intervenção dentro da tua lavoura. Então, você note que a agricultura que a gente está vivendo hoje, ela é extremamente integrada. Não dá para você pegar apenas um tipo de ferramenta, bater a cabeça como a gente fazia no passado ali, com calculadora, com rascunho, e depois, né, com Excel e tal, e tomar uma decisão apenas por um fator. Não, a gente consegue hoje estar integrando tudo isso. E ali é onde a gente vem com a inteligência artificial para quê? Para fazer essas integrações de maneira rápida e você tomar a decisão mais correta e mais eficiente. Aqui eu trouxe, né, a questão da adubação inteligente também. Até pouco tempo atrás, a gente, né, fazia aquela análise de solo para a nossa propriedade e era baseada naqueles pontos de coletas, fazia uma média daquilo ali e você estava fazendo uma adubação ou uma correção para a tua propriedade por uma média global daquelas amostras. Hoje você consegue fazer isso de maneira pontual, você sabe identificar certinho aonde na propriedade precisa de mais calcário, aonde na propriedade está precisando tal nutriente a mais, ou está com deficiência, ou está com excesso. Então, você começa a ter uma eficiência muito grande e você começa também a não desperdiçar recurso e também ter um equilíbrio maior no todo. Tá? E tudo isso através do quê? Da agrotecnologia que a gente tem hoje. Tá? Então, isso aí, pessoal, não é mais algo que vai acontecer. Isso é o dia a dia da propriedade. Tá? Eu fiz um estágio em 2016, eu acho que foi, como professor visitante lá na Universidade da Virgínia. E naquela época eu estava observando essas questões em muitas propriedades lá, e principalmente que a universidade estava investindo nessa questão de sensores para determinar
como que estava a parte nutricional dos solos em várias partes da propriedade. Pessoal, a gente está falando de situação que é menos de 10 anos, e hoje já é algo corriqueiro e que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Da mesma forma, foi a questão dos drones, que eu fiquei apavorado quando eu estava lá na Virginia Tech, que eu vi aquela montoeira de drones sobrevoando a propriedade da universidade, fazendo o escaneamento naquela área e, através das imagens, já identificando os pontos que tinham deficiência, tanto deficiência nutricional quanto deficiência hídrica, e também, ao mesmo tempo, já fazendo um escaneamento para ver a questão do monitoramento de insetos. Então, vocês notem como esse tipo de tecnologia ele sai da área científica e vai para a área prática, para a área da rotina da nossa produção de maneira muito rápida. Antigamente, isso aí era muito, muito demorado. Hoje, não. Hoje, você cria uma tecnologia aqui na pesquisa e, em questão de 1, 2 anos, você já está colocando ela no mercado e aquilo ali se torna algo corriqueiro, tá? Então, aqui a questão da irrigação de precisão, que eu já comentei até através desse exemplo aí do estágio que eu fiz lá nos Estados Unidos, na Virgínia. Então, isso também está se tornando cada vez mais comum e não só algo assim como novidade, mas algo essencial para quem quer manter uma propriedade produtiva e redução de custo. Tá? A gente sabe que hoje essa irrigação de precisão, ela reduz aí de 30% a 40% bem tranquilamente, né, o consumo de água. E a tendência é de redução maior ainda. Tá? Isso faz com que você aplique na hora que a planta mais precisa da água, você consegue também embutir alguns tipos de nutrientes através de uma fertirrigação de precisão. Então, você vai aliando cada vez mais isso. E é aquela questão da integração que a gente falou antes, né? A planta bem nutrida, ela já vai ser mais resistente, então ela já vai ter menos doença, ela vai ter menos efeito de um ataque de inseto, e isso vai cada vez fazendo com que aquela balança para uma produção maior, uma redução de custo e uma redução de impacto ambiental também aconteça. E aquela balança tua vai começar a ficar cada vez mais estabilizada. E esse é o nosso papel fundamental aí, tá? Agora, falando assim para a vedete do momento, né? Para IA, que agora tudo se fala em IA. Se você for fazer uma reunião, você não tocar sobre IA na reunião, parece que a reunião não chamou atenção. Se você vai fazer uma apresentação, não falar de IA, parece que não. Então, isso a gente passou no passado, Juliano, com a biotecnologia, tá? É a mesma situação. Quando você queria um projeto aprovado, tinha que usar o termo biotecnologia. Você queria captar um recurso, né, de fomento, tanto público quanto privado, tinha que ter o nome biotecnologia. E agora a vedete para isso é a inteligência artificial, e ela faz parte. Infelizmente ou felizmente, né? Eu acho felizmente, porque é uma ferramenta extraordinária. Então, é só a gente saber utilizar ela e vai ajudar muito, tá? Porque a gente vai conseguir tomar decisões inteligentes, vai conseguir aliar aí aquela integração para o uso eficiente dos recursos de maneira também bem inteligente. Você vai fazer uma otimização do teu manejo e isso vai reverter em produtividade ampliada, vai reverter em maior grau de conservação, preservação ambiental. Então, se você souber utilizar a inteligência artificial de maneira correta, é uma ferramenta extraordinária para o profissional da agronomia nos momentos atuais. E não tem como pensar em produzir sem a utilização da IA. Então, aqui fica mais uma vez aquela dica. Quem ainda não está interagindo com IA na profissão, comece.
Comece pelo básico, daqui a pouco você gosta, acha uma vertente e vai trabalhar mais com essa tecnologia. Aqui só alguns dados, né, bem para frente, assim, bem resumido, né, da questão da utilização da IA, né? Então, com IA, aplicação uniforme, decisão baseada em experiência. Aqui, antes da IA, né, desperdício de água, fertilizantes, detecção tardia de pragas, a produtividade variável. E com a IA, então, você aplica toda a gama necessária dos produtos agrícolas, né, de forma precisa, localizada. Você tem uma orientação, né, consciente por dados, uma economia de recursos aí, né, até 40%, e você consegue estar tendo uma eficiência cada vez melhor no teu sistema produtivo. Então, a inteligência artificial, ela não é apenas uma ferramenta tecnológica, mas ela já vai se tornando, né, e cada vez se consolidando mais aí como um caminho para uma agricultura verdadeiramente sustentável, quando você sabe utilizar ela de maneira correta, tá? Aqui, alguns dados, eu tentei juntar tudo num gráfico só, por causa do tempo, tá? Então, a gente tem aqui um indicador na melhoria do solo, quando a gente utiliza, né, todas essas agrotecnologias. Então, tem os dados aqui antes de utilizar sistema e após utilizar 5 anos de sistema. Então, a gente nota aqui, por exemplo, que na questão da matéria orgânica, você mais do que dobra o nível de matéria orgânica nessa utilização, a infiltração da mesma forma. Aqui é interessante a gente ver a questão da erosão, como você consegue diminuir drasticamente a erosão na propriedade, quando você consegue ter a utilização dessas agrotecnologias, e também o aumento da própria biodiversidade na tua propriedade, ele praticamente dobra com a utilização. Então, fica bem evidente aí como é importante essa integração dessas agrotecnologias, tá? Então, aqui a gente já comentou um pouquinho lá, mas é bom, né? Aumento de produtividade em torno de 35%, redução de insumos 28%, economia de água em torno de 42%. Eu não sei como que a gente está de tempo aí, professor, me chama a atenção, tá? Fica à vontade. Quando a conversa é boa, não tem tempo, professor. Aqui seria algo para a gente pegar aí, né, e estar discutindo umas 2, 3 horas, então, mas é mais assim para a gente estar dando uma chacoalhada na nossa própria consciência, né, em que ponto que eu estou interagindo, né, com essas tecnologias e aquilo que eu posso estar desenvolvendo, tá? Agora eu vou puxar um pouquinho a conversa para nós. Agora vai ser uma coisa muito pessoal aqui, entre nós, estudantes, profissionais, colegas de profissão, né? Vocês notem que a gente falou até agora de vários assuntos, de desafios, mas também de soluções. Mas eu penso que o ponto-chave da nossa conversa de hoje, aqui dentro desse congresso, para a área da agronomia, é esse slide, tá? É esse slide. Por quê? Porque é o profissional, é a pessoa, é o responsável por essa missão, o engenheiro agrônomo, tá? Por quê? Porque o engenheiro agrônomo, ele vai muito além da técnica agrícola tradicional. Hoje ele é um profissional que a gente pode dizer que é um gestor de sistemas. Por quê? Porque ele vai ter que integrar tudo isso que a gente viu até agora com o seu conhecimento, e aqui vai aquele conhecimento básico, aquele conhecimento que a gente está vendo lá no início do nosso curso de agronomia, tá? Com essas tecnologias. Então, tudo isso, eu não encontrei outro nome, por isso que eu coloquei dessa forma, que seria a cara, seria assim o modelo do nosso profissional engenheiro agrônomo do futuro. É um gestor de sistemas, tá? Então, ele vai ter que integrar todos esses conhecimentos
de solo, planta, clima, tecnologia, mercado, pessoas, numa visão sistêmica para a produção agrícola. E, junto com isso, aliar as tomadas de decisões, que vocês notaram que não são decisões unilaterais, pelo contrário, elas têm várias dimensões. Por quê? Porque elas vão ter que equilibrar os aspectos técnicos, econômicos e ambientais, e assim garantindo a viabilidade e a sustentabilidade, não só a sustentabilidade do negócio, mas de todo aquilo que a gente discutiu hoje. E isso passa por uma gestão estratégica. Então, vocês notem que a figura do engenheiro agrônomo, ela foi totalmente transformada. O engenheiro agrônomo, ele não é mais apenas um conselheiro, um consultor, um assessor. Ele é muito mais do que isso nesse momento que nós estamos vivenciando, tá? E aqui eu vou direto para os nossos queridos estudantes que estão prestando atenção, espero que sim, ou já estão de saco cheio, alguns já devem ter pensado, putz, o que eu estou fazendo aqui hoje, escutando na frente de uma tela de computador tudo isso, ou alguns já estão vivenciando isso no seu dia a dia, outros estão curiosos para saber como que vão vivenciar, mas o papel fundamental que eu quero falar para vocês é o seguinte: vocês são líderes de uma revolução agrícola. Então, lá no início do curso de agronomia, vocês estudam sobre as revoluções agrícolas que a gente passou no mundo, desde lá do início, né, de quando o homem iniciou seu processo de agricultura até a revolução agrícola passada. Agora vocês são os principais atores, tá? Vocês estão no meio dessa transformação e vocês são os profissionais que vão fazer essa transformação. São os líderes dessa revolução agrícola. Então, não esqueçam disso. Por que eu falo? Porque vocês têm que ter um comprometimento com isso, um compromisso muito grande, tá? Vocês vão ter que ser profissionais versáteis, tecnológicos e, principalmente aqui, visionários, porque vocês têm tudo aquelas ferramentas que no passado se sonhou em ter, e agora está na mão de vocês, tá? Então, vocês não são apenas recomendadores de dose, como no passado se enxergava o profissional da agronomia, mas vocês são gestores de sistemas agrícolas complexos e são os líderes de tudo isso. Nunca esqueçam do que a gente está falando agora para vocês, tá? Então, aqui para ir já se desencadeando para o nosso final, né? Algumas lições que a gente verificou e que aprendemos durante esse curto espaço de tempo, né? Que a integração ela é fundamental, tá? Que os dados eles geram conhecimento, que a sustentabilidade econômica ela só acontece se ter práticas sustentáveis e que nós precisamos estar trabalhando com as propriedades ou também, não importa onde nós estamos atuando, tá? De forma particular, que nós temos hoje condição de tratar cada situação de forma específica e da melhor maneira possível, tá? Então, isso é algo que nós temos que ter em mente e que eu acho que foi debatido aí ao longo da nossa conversa. Aqui os 3 pilares essenciais que a gente falou, né? O desafio é real e urgente, então não é mais pro futuro, não é mais para amanhã, não vai mais acontecer, já está acontecendo, tá? Que a tecnologia ela está no meio dessa questão, porque se você usar ela da maneira correta, você vai alcançar, tá? E que nós, como os profissionais, né, engenheiros e engenheiras agrônomas, somos os protagonistas de tudo isso. Então, a agricultura não é apenas sobre produzir alimentos, é sobre criar sistemas
que nutrem as pessoas, regeneram o planeta e prosperem economicamente por gerações. E vocês têm o poder de fazer tudo isso acontecer. Quando eu falo isso, não é uma frase, é real. Vocês têm o poder de fazer tudo isso acontecer. Tá bom? Então, aqui aquela dica básica que eu não poderia encerrar a nossa conversa sem ser um pouquinho professor, né? Então, aqui tem algumas recomendações que eu acho bem importante, tá? Aprofunde-se em tecnologia. Então, estudem sobre todas essas questões aí de programação, sensores, dados e IA. Não que vocês vão ter que desenvolver isso, mas vocês são papéis fundamentais para que o desenvolvimento ocorra de maneira correta e são ferramentas que vocês vão estar utilizando no dia a dia. Busquem experiências práticas. O que é? Estágios, projetos de pesquisa, vivências, são fundamentais para o desenvolvimento de vocês. Questões práticas, busquem isso. Conectem-se com inovação em eventos, sigam pesquisadores aí no Instagram, no LinkedIn, interajam com isso, conheçam startups relacionadas com o agro e se mantenham atualizados. Pensem em sustentabilidade, integrem a dimensão ambiental e social em tudo que vocês forem fazer na área profissional de vocês e sejam agentes de mudança. Não apenas apliquem tecnologia, mas adaptem, melhorem e criem soluções para a nossa realidade. E eu teria mais uma situação aqui que eu sempre falo. Se envolvam nas questões políticas também. E quando eu falo aqui nas questões políticas, não estou dizendo de partido A, partido B. Nada a ver com partido. Eu falei políticas que são aquelas políticas de transformações. Interajam aqui com o CREA, da onde vocês vivem. Interajam aqui com as associações de profissionais da cidade, da região que vocês vivem. Tá? Por quê? Porque isso é muito importante. É essa política que eu quero falar para vocês, que é a política profissional. Agora, quem quer seguir carreira política também relacionado aí com a área pública, é óbvio que é importante termos bons gestores públicos com boa formação e que saibam daquele momento atual que a agricultura nossa está vivendo. Então, o futuro da agricultura sustentável não está apenas em mãos de cientistas e pesquisadores, pessoal. Está nas mãos de cada um de vocês, futuros engenheiros agrônomos, futuras engenheiras agrônomas, que vão levar essas tecnologias e conhecimento para cada canto do Brasil. Não esqueçam, produzir mais com menos não é apenas possível, mas é o único caminho viável. Por quê? Porque a nossa terra ela é finita e nós sabemos que temos que estar praticando isso. Professor Juliano, mais uma vez, Thaís, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, espero que não tenha sido tão maçante ficar me escutando durante esse período. Eu deixo aqui o meu contato, gostaria que todos vocês pudessem me seguir ali no Instagram, tá? Então, @celso.albuquerquejr, e esse é o meu e-mail. Então, se alguém quiser falar, discutir, discordar, dar opinião, sugerir sobre qualquer coisa que nós falamos aqui hoje, e principalmente eu gostaria muito que vocês interagissem comigo, porque é muito importante ter sempre esse contato dos estudantes. Seria essa a nossa apresentação e eu fico aberto agora para que nós possamos estar conversando aquilo que vocês acharem necessário. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa noite e espero que todos possam ter aí uma vida próspera, uma vida cheia de sucesso dentro da nossa querida área da agricultura
e que vocês possam aí estar fazendo a diferença no lugar onde vocês vivem. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos, professor. Eu acho que foram momentos importantíssimos aí para todos nós, para os novos engenheiros agrônomos, para os velhos engenheiros agrônomos aqui, e eu acho que a gente só tem a aprender, né? Foi muito rico, são temas extremamente importantes, são temas que a gente tem que olhar e não dá para fazer de conta que não é conosco, né? Porque não tem como fazer agricultura e suprir toda essa demanda que nós temos aí de alimento, de conservação ambiental, de qualidade de vida, sem termos a tecnologia. Eu anotei alguns pontos aqui, professor, para trocar, né? Então, quando o professor fala da IA, a IA é uma baita ferramenta, é algo que é necessário, não tem como sair fora dela, mas eu gosto sempre de fazer um alerta, faço isso com os meus alunos também, que é como uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Então, ao mesmo tempo que um facão pode ser para colher a cana, ele também pode ser para fazer mal a uma pessoa, a um animal. Então, toda ferramenta tem dois lados. E, infelizmente, nós vemos ela sendo usada para o mal, mas nós, né, para fazermos essa agricultura ainda mais, nós precisamos usar muito ela, temos que nos apropriar dela para usar para o bem. Então, acho que essa é uma lição que fica muito clara, né, que a inteligência artificial, assim como a biotecnologia, o professor falou, né, já teve esse momento, nós precisamos dela sim, e ela já nos ajuda, né, nas tarefas mais simples. A gente pensa que não está, mas todos nós usamos, que quando tu pede para uma Alexa ligar a luz, ela está lançando mão da inteligência artificial para fazer isso, e na agricultura, então, nós temos diversas formas de fazer esse uso, e a tecnologia, de um modo geral, que nós precisamos de mais produção e de menos impacto, né? Então, acho que essa lição eu aprendi mais uma vez contigo, e ficou bem claro na tua fala que tecnologia buscando maior produção, maior produtividade, sem ter que aumentar a área agricultável e com menos impacto ambiental. Professor, então acho que são esses dois temas. E aí queria te fazer uma pergunta, um pedido para aquele aluno que está nos ouvindo, e na verdade eu acho que para mim também, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, quais são os principais caminhos aí que quem quer buscar essa área para desenvolvimento, para trabalhar diretamente com a inteligência artificial voltada para agricultura? Por onde que isso começa? O que esse aluno deve fazer aí para esse aluno, esse profissional que já está no mercado, esse profissional que às vezes está um pouco parado no tempo, né? Deve fazer para buscar essa tão importante ferramenta que é a inteligência artificial? Beleza, professor Juliano, é uma ótima pergunta, né? Eu penso que tem que começar com o básico, tá? Então, já começar... Hoje em dia, todo mundo está conectado nas redes sociais e Instagram e tal. Começar a se conectar com revistas, com pesquisadores, também com pessoas que trabalham especificamente com inteligência artificial para a agricultura, né? Esses profissionais que já estão na nossa frente no dia a dia, a gente tem que começar por aí. E depois fazer curso, tá? Nós estamos no momento de fazer curso. Eu estou matriculado num monte de curso aqui, estou correndo atrás, porque acabei ficando uns 2, 3 anos um pouco parado nessa área, e agora estou vendo que eu sou obrigado a entender mais. Então, tem vários cursos aí na internet. Quem, né, depois quiser algum tipo de sugestão, me manda ali uma mensagem para mim, pode ser no e-mail, pode ser no Instagram, que eu até vou ver os cursos que eu estou fazendo para recomendar, e é nessa área que a gente tem que fazer, tá? Ô, Juliano, aproveitando bem rapidamente, né, teve uma área que eu não explorei muito na apresentação, mas como você fez essa pergunta, me veio agora na cabeça que é importante, tá? Que é o network. Tá? Então, a gente pode deixar isso aí para um segundo tempo, tá? Que é muito importante também.
e é algo que eu gosto de falar bastante assim para os estudantes, tá? Eu estou terminando agora, na verdade está terminado e está em revisão. Eu fiz um livro, tá? Que era para ter sido lançado esse ano e devido aí às atividades, né, eu acabei não achando que era o momento certo. Mas a hora que eu for fazer o lançamento desse livro, até a Thaís está aí com a gente, e esse livro ele engloba muito das coisas que eu comentei aqui em relação a esse novo profissional da agronomia, e daí eu faço questão aí, Thaís, de fazer algum tipo de integração com os estudantes da agronomia, né, de todo o ecossistema da Ânima, porque eu acho que vai ser importante, algo assim que vai complementar muito esse tipo de estudante que está saindo agora para esse novo momento, tá? Então, fica aí essa dica em relação a isso. E depois, professor Juliano, manda um contato ali que eu vou, ainda mais nós que somos perto aqui, eu vou te passar aí algumas coisas que eu estou fazendo nessa área de inteligência artificial para que a gente possa estar interagindo, tá? Ah, que legal, professor. Então, era importante porque a gente sempre está em sala de aula aí, está conversando com os alunos, a gente vai para os congressos, a gente participa dos eventos, que isso é importante. Às vezes a gente, pô, mas eu vou sair daqui, vou até tal lugar para fazer isso, mas vale muito a pena, porque eu acho que o network, muito disso eu aprendi contigo, tá, professor Celso? Que é importante que nós tenhamos esse relacionamento, porque vivemos em sociedade, precisamos das pessoas, e é com as pessoas que nós vamos ganhar conhecimento, aprender muitas coisas. Às vezes a gente pensa que atrás dessa tela, né? Somente atrás dessa tela a gente vai conseguir. Aliás, network também se faz hoje através da tela, né? Mas eu digo a tela no sentido de um ser morto e não de uma interação ao vivo. Estou falando da tela comum, livros ou vídeos e postagens que a gente não sabe mais de quando é, e sim essa interação com as pessoas, que é muito importante. Professor, quero lhe agradecer. Eu acho que passamos um pouquinho do tempo, mas foi muito rico. Isso não tem, com certeza, né? Eu sempre digo, quando a aula é boa, quando a fala é boa, quando a palestra é boa, ela pode durar horas que ninguém percebe. Agora, quando ela é ruim, 20 minutos já é muito. Então, eu acho que estava muito agradável, nem vi o tempo passar e quero agradecer muito o teu tempo. Eu sei da tua rotina, conheço. Eu, particularmente, conheço a tua rotina, então abrir um espaço desse, que não é só vir aqui falar, a gente tem que se preparar, a gente tem que preparar a apresentação, e o tempo é muito escasso nos dias de hoje, né? Porque a gente tem muitas coisas para fazer, mas então nos sentimos aqui brindados com esse teu tempo, com essa tua fala. Muito obrigado e espero poder contar mais vezes, né, Thaís, aí com a presença do professor Celso para nos trazer novidades. Fiquei muito feliz de poder fazer parte também desse momento e obrigado, Thaís, e obrigado, professor Celso. Então, só eu cometi uma gafe tremenda no início da- do nosso momento aqui, né, dessa nossa palestra, que eu não me apresentei, né? Então, eu sou o professor Juliano Sesconeto, sou coordenador acadêmico aqui da Unisul, né, que faz parte do Grupo Ânima. Então, em todo o estado de Santa Catarina aqui eu faço a gestão dos cursos da área de tecnologia, da área de agronomia, de engenharias de um modo geral. E eu também sou professor do curso de agronomia, sou engenheiro agrônomo, né? Então, por isso, estamos aqui falando sobre isso. E a agricultura também faz parte, é a nossa vida, né, professor Celso? Então, acho que, independente da posição que a gente ocupa, se é dentro de um gabinete ou lá na lavoura, tudo isso é agricultura, tudo isso é agronomia. E fecho a minha fala dizendo que o ser humano, ele vive a vida toda sem um telefone celular, sem um computador, sem remédio, sem uma mesa, sem uma cadeira, mas ele não passa um dia sem agricultura, porque ele não passa um dia sem alimento, né? Então a gente tem que olhar para isso e a importância que a agricultura tem para o planeta. Obrigado, professor, obrigado, Thaís. Eu acho que podemos encerrar. Thaís, se tem algum ponto, por favor, e muito obrigado. Celso, mais uma vez, muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado mesmo. Aí foi um prazer estar com vocês.
e vocês sabem que podem contar comigo aí sempre que precisarem. Um grande abraço a todos e sucesso aos nossos queridos estudantes aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Celso, Juliano, por aceitar o convite também. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Uma boa noite. Espero que Tchau, tenham tchau. gostado. Boa noite, boa noite. Boa noite.